Nós vamos analisar uma coisa muito séria que todos nós, membros e obreiros da casa de Deus, tem que observar dentro dos nossos ministérios. A diferença da igreja com Davi Miranda e sem Davi Miranda. A diferença da igreja com Daniel Berg e sem Daniel Berg, que foi o fundador da Igreja Assembleia de Deus, Ministério do Belém. A gente nota a diferença, a igreja com o missionário Davi Miranda e sem missionário Davi Miranda. Sem trazer nenhum tipo de idolatria ao homem. Eu não sou esse tipo de pessoa. Somente Cristo tem que ser glorificado. Mas você há de concordar comigo, que a nação de Israel, na liderança de Moisés, foi uma coisa, na liderança de Josué, foi mais uma coisa, na liderança de Eli, foi já outra coisa. A nação de Israel, na medida que ela vinha passando por lideranças e lideranças, ela vinha tendo uma grande decadência. Moisés guiou o povo corretamente na presença de Deus. E o que acontecia? Deus fazia coisas extraordinárias no meio da congregação através de Moisés. Na liderança de Josué, Deus disse assim a Josué: Josué, meu servo Moisés é morto. Você vai assumir o lugar dele. Se você guardar a minha palavra, meditar nela de dia e de noite, tendo cuidado de guardar tudo que está escrito nela para fazer, eu serei com você. E nós sabemos como Deus ele foi grandiosamente com Josué. Grandes conquistas Deus realizou através de Josué. Grandes maravilhas foi feita através de Josué, porque a glória de Deus estava sobre a nação. Irmãos, a liderança de um homem dentro de um ministério, ela influencia grandiosamente. Dependendo de quem sai, dependendo de quem entra, meu Deus, a nação pode ser levada à corrupção. Na época em que Deus levantou Daniel Berg para fundar a Igreja Assembleia de Deus, Ministério do Belém, e que ele estava na frente, conduzindo o povo pela vontade de Deus, a Assembleia de Deus era outra igreja. Era outra igreja. As grandes maravilhas, os grandes sinais, os grandes batismos com o Espírito Santo, as grandes operações de Deus ocorria dentro da igreja. Depois que Daniel Berg foi embora, a igreja modificou-se, porque alguém assumiu o lugar de Daniel Berg. E esse alguém que assumiu não foi alguém levantado por Deus. O maior erro da igreja hoje é não consultar ao Senhor para colocar na frente, ou seja, no lugar de alguém que Deus recolhe. Este é o maior buraco, o maior erro da igreja hoje. Igreja não é uma academia de karatê que, se um mestre morrer, você coloca outro. Igreja não é uma hierarquia como uma academia, que hoje você pega a faixa branca, amanhã você pega a faixa amarela, depois você pega a laranja, a verde, até você alcançar o grau máximo, que é a faixa preta. Igreja não é assim. Quem levanta um homem ao pastorado, ao diaconado, ao presbitério é Deus. Não é eu que levanto, que nomeio e coloco por amizade. Ah, porque o irmão é meu amigo, eu vou levantar o meu irmão como diácono, como presbítero e como pastor. Mas e aí? Foi Deus que o escolheu? Foi Deus que o capacitou? Não, não foi. Então a gente vai ver a igreja, ela sofrendo uma grande consequência, infelizmente, é o que tem ocorrido nos dias de hoje.
Nós sabemos que foi Deus que levantou Daniel Berg. A Igreja Assembleia de Deus, ela explodiu no mundo todo, se tornou uma grandiosa igreja e até hoje tem muitos homens e mulheres de Deus lá dentro. A Igreja Pentecostal Deus e Amor foi Deus que levantou através do missionário Davi Miranda, se tornou uma potência mundial. Se tornou uma potência mundial, alcançando 22 mil igrejas, tendo igreja espalhada para todos os continentes praticamente. Os grandes sinais que ocorriam dentro da Igreja Pentecostal Deus e Amor eram sinais extraordinários, grandes milagres. Pessoas eram batizadas com o Espírito Santo com grande força. Assim também ocorria na Igreja Assembleia de Deus e outros ministérios. Mas o que aconteceu? Deus levou o missionário Davi Miranda. Quem assumiu o lugar do missionário Davi Miranda? Não teve sucessor. Muito pelo contrário, o Davi Neto aproveitou a oportunidade que o seu avô foi embora para poder causar uma grande modificação dentro do ministério, pintando as paredes da igreja de preta, gastando uma fortuna para colocar jogos de luzes dentro da igreja, liberando o mundanismo, adotando os costumes do mundo dentro da igreja e dizendo, Deus, ele só quer o coração. Não tem nada a ver. Só que quando a gente olha a consequência, a destruição que isso tem causado dentro da igreja, é só você olhar para trás e olhar agora para a atual igreja e a atual liderança. Olha para a atual liderança e a atual igreja de hoje. Não tem mais sinais, os cegos não enxergam mais, tem que fazer rampa para cadeirante, tem que ter pessoas para fazer mímica para o surdo e o mudo entender o que o pastor está pregando. Pessoas caem endemoniadas, são levadas para o hospital porque não tem mais grandes maravilhas para os demônios sair. A igreja alcançou um patamar tão grandioso da glória de Deus pela liderança do missionário Davi Miranda, porque guiava a igreja no caminho correto. Guiava a igreja na oração, no jejum e na obediência à palavra do Senhor. Irmãos, a Igreja Deus e Amor se tornou uma igreja, uma potência mundial, com os grandes sinais que acontecia, porque foi uma igreja conhecida como uma igreja de oração, uma igreja de jejum e uma igreja de doutrina, uma igreja extremamente zelosa enquanto aos costumes do mundo. Quando o missionário morreu, este zelo acabou. Muito pelo contrário, na própria sede mundial proíbe os pastores de pregar a doutrina, porque eles dizem que é usos e costumes. Se é usos e costume uma mulher colocar uma calça comprida apertada mostrando tudo, então, sinceramente, eu vou dizer, eu desconheço o que está escrito aqui, eu desconheço aquilo que a Bíblia diz para nós. Se é errado eu ensinar que a mulher de Deus não deve colocar uma roupa que venha atrair o desejo sexual do homem, se é errado eu pregar isso, então, pelo amor de Deus, o que é que eu vou ensinar? Pelo amor de Deus, o que é que nós vamos ensinar? Nós vamos continuar concordando com aquilo que estão fazendo dentro da igreja? Nós vamos continuar concordando? Eu não tenho direito de concordar. Tem pessoas que falam, pastor Júlio, se você não concorda, então sai do ministério. Nem pelo motivo de eu não concordar, eu tenho que sair. Muito pelo contrário, eu tenho todo o direito como cidadão, como membro da igreja, como homem que congrega 27 anos dentro desse ministério, pregar contra o erro. Pregar contra a nova liderança, contra a nova diretoria, contra o Davi Neto, que vem impondo um monte de doutrinas que ela é aliada com o mundo. Um monte de doutrinas que o mundo pratica e faz.
A igreja de Cristo é sal da terra e luz do mundo. A igreja de Cristo não pode se associar ao mundo. Ela não pode ser como o mundo, não pode falar como o mundo, se vestir como o mundo, se comportar como o mundo. A igreja, segundo Mateus capítulo 5, versículo 13, é o sal da terra e a luz do mundo. A igreja, segundo os Coríntios capítulo 5, versículo 17, a igreja é o que? Nova criatura. Aquele que está em Cristo é nova criatura. As coisas velhas já passaram e eis que tudo se fez novo. E tudo isso provém de Deus. A igreja, segundo Tessalonicenses capítulo 5, versículo 23, ela tem que se tornar santa e perfeita diante de Deus. E o mesmo Deus de paz vos santifica em tudo. Todo o vosso espírito, alma e corpo seja plenamente conservado, irrepreensível para o dia da vinda de Cristo. Irrepreensível significa perfeito diante do Senhor. O meu corpo, o meu espírito e a minha alma tem que estar perfeito diante de Deus para que eu possa subir quando a trombeta tocar no arrebatamento da igreja. Então a gente está vendo a Igreja Assembleia de Deus com Daniel Berg e sem Daniel Berg, como ela está hoje. Uma vaidade terrível, um mundanismo terrível, Irmãos, o jeito que muitas mulheres se comportam dentro da Igreja Assembleia de Deus, calças compridas apertadíssimas, toquinhos de saia para cantar lá na frente, tem nada a ver com Deus, nada a ver com Deus, muito pelo contrário, deu as mãos para o mundo e se aliou com o mundo. Deus é amor com o missionário Davi Miranda e Deus é amor sem o missionário Davi Miranda. A gente está vendo o impacto que tem causado. Sem idolatria, mas um homem que está na frente, que tem temor, que conduz o povo na verdade, Deus entra no meio desse povo, dessa guerra, e Deus trabalha de uma forma extraordinária. É o que Deus fazia, irmãos. Quem está falando aqui não é um meigo no assunto, não é uma pessoa que se converteu hoje. Eu tenho 27 anos, 28 vai fazer dentro da Igreja Deus e Amor, e eu sei o que eu estou dizendo. Eu sei o que acontecia com o missionário Davi Miranda na liderança, e agora sem o missionário Davi Miranda, com a família liderando a igreja. Um fracasso total, que dá até desânimo. Um fracasso total. O número de pessoas batizadas caiu de uma forma extraordinária, espantadora. Perdemos milhares de membros, obreiros e pastores, o número caiu. De 22 igrejas caiu para 18 mil igrejas. Agora pensa comigo, sem hipocrisia, a igreja está afundando ou está crescendo? Se Deus estivesse com a nova liderança, com a nova diretoria, com Davi Miranda Neto, com a família que está tocando o ministério, não era para ela diminuir, era para ela crescer. Era para o ministério impactar, era para o número de novos convertidos aumentar, as pessoas batizadas aumentar, a gente ter mais gente dentro do ministério. Muito pelo contrário, a gente está perdendo, o ministério está falindo dia após dia, assim também como a Igreja Assembleia de Deus. A Igreja Assembleia de Deus também caiu de uma forma gigantesca. Deram lugar ao mundanismo e à vaidade, deram lugar e se associaram com o mundo, se esquecendo de Tiago capítulo 4, versículo 4, que é muito sério. Adúlteros e adúlteras, não sabeis vós que a amizade do mundo é inimizade contra Deus, porquanto qualquer que quiser ser amigo do mundo, saiba, você será inimigo de Deus. Aquele que quiser andar como o mundo, falar como o mundo, se vestir como o mundo, se comportar como o mundo, Deus será o teu inimigo. Agora, quando a gente vai para a segunda epístola de João, capítulo 1, versículo 9, ali é muito claro e não tem como negar.
todo aquele que prevarica e não persevera na doutrina de Cristo, não tem a Deus. Aquele que persevera na doutrina de Cristo, esse tem tanto ao Pai como ao Filho. Aí tem engraçadinhos que não entendem nada de Bíblia, diz, não, o que você está falando é uso e costume. Não, o que eu estou dizendo é Bíblia. A mulher de Deus não pode se vestir como o mundo, se comportar como o mundo, falar como o mundo e viver como o mundo. Isso é Bíblia. O homem de Deus não pode falar como o mundo, se comportar como o mundo, vestir como o mundo e viver como o mundo. É a Bíblia que está dizendo, vós sois o sal da terra e a luz do mundo. É a palavra de Deus que está dizendo. Então, quando Deus nos levanta para poder falar contra o erro da nação de Israel, ou seja, do ministério, porque muitos pastores cara de pau, que não tem coragem de dizer a verdade, não tem coragem de defender a causa de Cristo, honrar essa palavra, não honra nem as calças que veste. Quem dirá essa palavra está em uma posição que Deus nunca te colocou, está no lugar errado. Deus não te colocou nessa igreja, Deus não te colocou como missionário, como pregador, como nada, porque se Deus tivesse te colocado, você defenderia a verdade, você lutaria pela verdade. Recentemente, o pastor da Igreja Assembleia de Deus disse, olha, se eu pregar a doutrina, se eu pregar contra o mundanismo, e a sede ficar sabendo, mentira. Sinceramente, você está fazendo o que na igreja? O que você está fazendo aí, hein? Se você não pode ensinar a verdade, se eles não deixam você pregar a verdade, sabe o que você tem que fazer? Lava suas mãos diante de Deus e diz, Senhor, a partir de hoje, essa igreja não está na minha responsabilidade, porque eu não posso conduzi-la na verdade. Eu estou limpo do sangue desse povo. Viu? É a realidade. Nós estamos nos últimos dias, os grandes sinais estão aí. O arrebatamento está para acontecer. Se a igreja não sair do mundo, se a igreja não se voltar para Deus, ela vai ficar no dia em que a trombeta tocar. E esse dia se aproxima. Vocês não têm ideia. Cristo vai tocar a trombeta a qualquer momento. E se a igreja não se voltar, se a igreja não sair do mundo e não reconciliar com Cristo, não vai subir no toque da trombeta. Meu Deus. Ema namastê. Não vai subir no toque da trombeta. Reconcilia-te com Cristo, a igreja. Se volta para Deus, ó pastores. Ensina a igreja de vocês, antes que seja muito tarde para todos vocês. Deus os abençoe. Deus abençoe sua vida. Se inscreva nesse canal, nos ajude a defender a verdade, como Jeremias, como Isaías, como Ezequiel, como Obadias, como Abacuque e como todos os profetas que defenderam e pregaram contra o erro da nova liderança da nação de Israel. Deus os abençoe.